Eu acho que a horta é um grande arraso, assim, aqui no Centro Cultural. Porque essa é a proposta da horta, é não ter medo, não tem regra, sabe? Não tem função, não tem ordem. Você vem aí e mexe na terra. Eu acho que no caso da cidade de São Paulo, a gente durante muitas décadas teve um tipo de planejamento urbano bastante conservador e, de certa forma, autoritário. Pelo menos durante os anos da ditadura militar, bastante autoritário. E isso fez com que houvesse uma pequena participação popular nos caminhos em que a cidade ia crescendo, ia tomando novos espaços. Porque a cidade, a arquitetura, a forma é muito opressora, né? Então, cada um se fecha, fica preocupado com o trabalho, aquela dinâmica, aquele ritmo maluco. E agora a gente precisaria criar condições para reverter esse quadro monstruoso que a gente criou. A cidade de São Paulo que é uma cidade tão violenta, é uma cidade que descuida das pessoas que moram lá dentro e a gente cria esses espaços que são espaços cuidados e que trazem um alento para as pessoas que vivem aqui. Então tem uma série de movimentos que vêm, obviamente, buscar uma melhoria do espaço urbano e eles são fundamentais, essenciais para que a cidade possa ser cada vez mais democrática, justa e que possa expressar toda a sua diversidade. Agora, a gente diz que essas hortas comunitárias que hoje existem em São Paulo e que foram pipocando, pelo menos pelo centro expandido da cidade de São Paulo, né, que seria o núcleo de maior renda e mais adensado, né, da cidade, surge com a iniciativa dos hortelões urbanos. Ele surgiu, eu sou uma das criadoras, eu e a Tatiane Asker, que é outra jornalista, então é um grupo criado por duas jornalistas. Ele surgiu em 2012, porque a gente começou a fazer algumas aulinhas sobre agricultura urbana e a gente começou a compartilhar essa experiência em algumas aulas e decidimos criar um grupo para as pessoas que estavam ali participando, que eram bem poucas, sei lá, umas 40, 50, trocarem experiências. E aí no boca a boca foi crescendo, eu acho que hoje em dia já tem mais de 23 mil pessoas. E a partir desse grupo eles começaram a discutir a agricultura urbana virtualmente, mas uma pequena parcela dele decidiu partir para a prática. A gente está num lugar privilegiadíssimo da cidade e é um lugar de contraste muito grande também, porque a gente tem uma avenida gigantesca aqui, árida, seca, cheia de carro, de fumaça, e aqui do lado a gente tem um monte de verde brotando sobre esse cinza. Eu acho que isso é muito simbólico. A Horta do Centro Cultural foi a quarta horta que surgiu assim no grupo dos hortelões urbanos. Depois, primeiro começou a Horta das Corujas, depois o Ciclista, depois o Pompeia e aí apareceu a Horta do Centro Cultural. E a horta aqui ela foi na verdade idealizada pelo próprio CCSP. Foi uma iniciativa do Centro Cultural e no início ela foi uma horta conduzida pelos próprios funcionários. Mas aí deu alguns problemas e no fim das contas acabaram desativando a horta. E o pessoal da Divisão de Ação Educativa, a DAS, aqui do CCSP, quis reativar o espaço e então eles recorreram aos hortelões urbanos. A gente marcou o primeiro mutirão em abril de 2013. A gente fez um grande chamado nos hortelões urbanos e aí a gente juntou um grupo de mais de 20 pessoas. Então a gente já tinha uma consistência um pouco maior assim, para começar a horta. E aí fizemos o primeiro mutirão e aí começou todas as ações da horta. No começo era vaquinha total, a gente trazia coisa, pedia. A gente teve uma doação pontual no primeiro mutirão do Viveiro Municipal, que é o Manequim Lopes. Então eles deram muitas mudas pra gente e composto. Mas depois disso a gente ficou praticamente 1 ano e meio funcionando na base da doação. Então a gente se reunia para comprar as mudas, cada um dava um troco. O astral, os primeiros mutirões tiveram um astral muito bom, assim, até eu acho que isso até que deu um gás para ter uma continuidade tão bonita, assim, do jeito que foi. Então a gente
gente faz mutirões quinzenais. Eles acontecem sempre no último domingo do mês e em algum domingo anterior, né? Sempre aos domingos de manhã e às vezes duram o dia inteiro. E na verdade a gente tem meio que 3 categorias assim, de pessoas que vêm. Tem os que vêm, aparece uma vez e nunca mais aparece. Tem os que vêm de vez em quando, participam de alguns mutirões. Tem o grupo, na verdade são 4, e tem o grupo que vem em quase todos os mutirões. E tem um grupo de 4 que é meio núcleo duro, que organiza ações mais, as oficinas. Poucas pessoas que estão aqui hoje têm uma experiência prévia, uma formação de fato com agricultura. A nossa horta é uma horta orgânica e é uma horta agroecológica. Isso significa que a gente não usa nenhum tipo de agrotóxico aqui e que a gente tenta fazer um controle de pragas ecológico, vamos dizer assim. Como isso funciona? E isso é interessante até porque a nossa horta acaba não tendo tanto aquela cara de horta organizadinha, fileira de alface. Não, ela é meio diferente, é meio misturada. Porque a gente procura criar pequenos ecossistemas que encontrem um equilíbrio e assim consigam controlar ecologicamente as pragas. A praga ela é um sinal de desequilíbrio. Então a gente tenta criar canteiros de consórcio com plantas que se ajudam, mas sempre que aparece alguma praga, a gente procura um manejo mais apropriado. Uma horta suspensa, que nesse contexto nosso significa que é uma horta numa laje. Eu diria que as hortas suspensas, elas são alternativas interessantes porque as cidades grandes, né, principalmente as cidades grandes, as metrópoles, elas são muito verticalizadas, tem muitos prédios e muitas vezes faltam espaços, áreas disponíveis, terrenos disponíveis para a gente implementar uma horta, para a gente criar uma expressão de agricultura urbana ali. Então, a gente muitas vezes usa o telhado dos prédios, a gente usa as estruturas, as lajes como alternativa. Isso, em primeiro lugar, significa que, primeiro, a gente não tem muita profundidade de solo, então a gente não pode ter aqui árvores, por exemplo, que tem as raízes mais profundas e vão, sei lá, quebrar essa laje. Em segundo lugar, isso significa que essa terra aqui talvez não seja a melhor terra do mundo, que é uma terra que foi depositada aqui. A gente não sabe direito qual é a origem dela, talvez ela não tivesse já uma qualidade logo de início. Então a gente tem que trabalhar muito bem essa terra antes de plantar. Então você tem que ter um mecanismo de irrigação. Não que necessariamente precise ser uma super tecnologia, mas você precisa ter alguém que leve a água até lá e consiga irrigar, sustentar essas plantas. A gente tem uma torneira ali, né, do lado de fora ali da nossa laje, que é água da rede, né, água da Sabesp que a gente usa. Mas a gente está tentando encontrar alternativas, então a gente consegue captar um pouco de água da chuva quando chove bastante, assim, então daí a gente acaba ficando com uma reserva de água da chuva para usar, para não ter que usar água potável. E a questão das regas, que é bem importante também, né, para a manutenção da horta, a gente tem uma escala de regas, as pessoas se voluntariam para entrar. Sobre o cronograma de regas, tem uma tabela fixa e a gente preenche com a nossa disponibilidade, se é de manhã ou à tarde. Com sorte aparecem voluntários que dá para regar de manhã e à tarde, que seria o ideal, em períodos mais secos. As segundas, aqui o espaço é fechado, então fica nesse período sem regar. Então quando eu venho terça-feira, sempre quando eu posso eu venho na parte da manhã. Quando também não tem chuva, né, no domingo, à tarde, à noite e durante a segunda-feira. A gente só tem um apoio do Centro Cultural, mas é um apoio mais institucional, assim. Eles ajudam a gente em produção de atividades, então toda vez que a gente quer fazer uma oficina, eles trazem cadeira, data show, eles arrumam tudo isso. A gente quer fazer filme, eles trazem, montam toda a história pra gente. No meio desse ano, a gente foi contemplado por um edital do CCSP
é o edital de mediação em arte, e eles abriram uma linha para a agroecologia, a gente mandou um projeto e conseguimos, né, ser contemplados pelo edital. Foi muito legal porque era um desejo que a gente tinha de promover assim, uma série de oficinas aqui, até para a gente mesmo aprender algumas coisas e também dividir esse conhecimento com as pessoas, né, chamar mais gente para a horta, fazer disso realmente um espaço educativo em agricultura orgânica, alimentação, agroecologia. A noção de espaço público das pessoas, elas estão começando, pelo menos aqui na relação com a horta, aqui no espaço da horta, ela está se alterando bastante, porque as pessoas chegam, olham, vê que não tem cerca, boa parte dos espaços tem cerca, elas param, olham, perguntam, mas é público, eu posso pegar, eu posso regar também? Eu falo, pode, tá aí, pode usar. Mesmo se a pessoa não participa da manutenção da horta, ela pode vir e pode colher alguma coisa para ela aqui. Eu também acho que é um serviço que a horta presta para as pessoas, né? O que a gente só assim, pede para quem quiser vir fazer isso é realmente colher com consciência. Então, acho que a horta tem esse viés educativo de trazer para as pessoas de novo esse conhecimento do cultivo, que é muito importante. A gente nunca deveria ter se desconectado disso, né? Mas isso aconteceu há algumas gerações e agora a gente está buscando recuperar esse conhecimento. Eu acredito nesse processo de ocupação de espaço, nessa retomada da nossa relação com a terra, mas eu como vocês, eu acho que todo mundo que vive em São Paulo, eu sinto muita falta de conexão, de me conectar com gente, de experimentar, usar espaços públicos, e isso aqui é um lugar que dá muito prazer cuidar de uma área pública. E eu acho bacana essa iniciativa, porque agrega as pessoas aqui, a primeira ter contato com pessoas que eu nunca imaginaria que eu ia conhecer em outro ambiente, os lugares que eu frequento. Sinto que aqui é um ponto de acupuntura no Centro Cultural de São Paulo. É um movimento de pessoas que têm esperança. E que não só tem uma esperança cega do tipo, vai dar certo. Não, essas pessoas, elas têm esperança porque elas estão criando agora um mundo possível para o futuro. Que talvez seja o único possível, né? Você ter a chance de encontrar as pessoas mais incríveis para fazer parte das coisas mais incríveis que estão acontecendo no mundo. E eu coloco a horta dentro dessas coisas que eu acho estupidamente incríveis e que vão mudar o mundo com certeza.